Dando sequência à nossa série de entrevistas nesta pauta do Setembro Amarelo, o mês que faz uma referência à prevenção ao suicídio, nós temos a grata satisfação de receber hoje aqui em nossos estúdios o pastor Emanuel Carlos, pastor presidente da Igreja Canaã, aqui de Itapajé. Para falar um pouco sobre esse tema do ponto de vista de um religioso, de um líder religioso, na verdade, de uma igreja evangélica em nossa cidade. Pastor Emanuel Carlos, inicialmente é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Atitude. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez contigo, Wilson. E principalmente falando de um assunto muito importante, que é o Setembro Amarelo. Assim como o Outubro Rosa, né? Que também é muito importante e daqui a pouquinho a gente vai estar discutindo a respeito disso. Mas hoje a gente veio falar do Setembro Amarelo, que fala a respeito da prevenção do suicídio. E muito gratificante estar aqui para falar um pouquinho do lado espiritual ou no lado religioso, né? A campanha eu trouxe preparado para a gente não se perder um pouco. A campanha Setembro Amarelo, ela é uma associação brasileira, ou melhor, a Associação Brasileira Psiquiatra ou da Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, Rios, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. Desde o dia 10 deste mês, nós comemoramos, ou melhor, nós participamos deste evento que é marcado desde 2014, tá? E segundo as pesquisas, são mais de 13 mil suicídios só no Brasil, por ano, né? E mais de 1 milhão em todo o mundo. Então, é preciso, sim, a gente dar maior atenção a este mês. E interessante também é que trata-se de uma triste realidade no meio de jovens, e cada vez mais jovens têm sido atingidos por este mal, vou usar esta expressão, mal deste último século, né? Porque nós nunca ouvimos falar de tanto suicídio como nesses últimos anos, né? Aqui em nossa cidade, a gente já vai aí com quase 10 registros de suicídio entre homens e mulheres, mas, infelizmente, é um assunto que precisa ser tratado com maior responsabilidade, né? E a gente precisa como eu estava falando contigo nos bastidores, a gente precisa da importância de alguns sinais que a pessoa que tem um pensamento suicida mostra, né? E sinais que a família precisa tomar conhecimento. Eu trouxe também aqui bem rapidinho, Wilson, para que você entenda um pouquinho, para que quem nos assiste entenda um pouquinho sobre este assunto, o que é o suicídio, por que do suicídio, né? E é um tema que cada vez tem sido mais debatido em nossa sociedade por conta da preocupação, da prevenção, porque são muitas vidas sendo ceifadas, ou muitas vidas tirando a vida, as suas próprias vidas, pessoas tirando suas próprias vidas por conta de situações que para muitas vezes a família é insignificante. São coisas, às vezes um capricho da pessoa, uma teimosia, para a família, ou alguns acham que não é nada. Enquanto isso, para quem passa por esses momentos terríveis, é um momento de desespero. Pastor, do ponto de vista religioso, a espiritualidade, como a igreja pode ser um auxílio a estas pessoas com tais comportamentos que possam indicar que aquela pessoa tem um comportamento suicida? De que forma a igreja, quanto instituição religiosa, pode acolher estas pessoas? Pronto. A gente tem visto, tá? Como eu falei mais cedo, que a igreja ela não é só espiritual. Tá? A igreja não trabalha só o espiritual, mas também o emocional, como também o social. Mas se o espiritual não estiver bem, o emocional não vai bem, né? Porque a espiritualidade do homem é como se fosse uma estrutura para todos os seus relacionamentos, para a sua vida. Mas eu quero bem rápido aqui, Rios, deixar bem claro o seguinte, tá? São registrados, tá? Como eu já falei, 13 mil suicídios por ano aqui no Brasil. Está relacionado, quero que vocês que nos assistem ou nos ouvem, prestem atenção,
que está relacionado, tá, o transtorno mental destas pessoas. Primeiro passo, ou primeiro foco para uma pessoa ser suicida é os seus transtornos mentais. Em segundo, tá, é o transtorno bipolar. E em terceiro, o abuso, tá, de substâncias químicas, tá certo? Temos que ter muito cuidado, porque o primeiro deste item, ou deste fator, tá, que desperta no cidadão, na sociedade, no sujeito, o pensamento suicida é a depressão. Tá? Depressão, ansiedade. Então a igreja, ela, inclusive nosso ministério, tem tratado e trabalhado junto com psicólogos, tá? Porque nós precisamos não fugir da nossa responsabilidade. Somos espirituais? Somos, mas nós precisamos ter estrutura física para ajudar essas pessoas, que não é só levar uma palavra, não é só levar um ato para o espírito. Precisa, sim, haver uma prevenção e uma pós-prevenção. Porque o trabalho começa na prevenção, mas não para, não termina. Após, precisa haver o acompanhamento dessas pessoas. Por exemplo, psicólogo, fugiu do psicólogo, psiquiatra, fugiu do psiquiatra, a igreja. Eu poderia colocar aqui a igreja como prioridade, em primeiro lugar, mas eu não posso deixar de responsabilizar, tá, ou de trazer responsabilidades a órgãos ou a pessoas que estudaram, tá, para tratar desse assunto melhor do que nós. Nós tratamos o assunto psicológico, ou, melhor dizendo, espiritual, mas temos pessoas capacitadas que podem lhe ajudar, tá? Então procure um psicólogo. Na primeira evidência dentro de sua casa, não espere ou não ache que isso é besteira de seu filho, besteira de seu ente querido, porque não é. O suicídio é uma realidade nos nossos dias de hoje. Pastor, já procuramos psicólogo, procuramos psiquiatra, já fugiu de nossas forças. Aí eu lhe digo, há uma força maior que pode nos ajudar, dando o suporte. Que força, pastor? Deus. A igreja tem o seu papel de ajudar essas famílias na área de auxílio. A igreja tem o seu papel de ajudar no auxílio. A igreja não é responsável, tá, de lhe tirar a responsabilidade que é da família. Então eu quero pedir aos familiares, se há alguém em sua casa que tem algum transtorno ou já tem algum ponto que identifica que aquela pessoa tem pensamento suicida, procure imediatamente ajuda. Ajuda psicológica ou de um psicólogo, como também ajuda de um psiquiatra, como também ajuda de um pastor sério e de uma igreja séria que possa lhe auxiliar. Por exemplo, Rios, nós temos em nosso ministério, sede, vários psicólogos que nos ajudam nesta área. Porque muitos acham que é espiritual. Como essa semana eu falei que nós temos um achismo que tudo é espiritual, que tudo é demônio, que tudo é besteira. Não, ou é demônio ou é Deus, e às vezes não é. Às vezes é uma pessoa necessitada de uma ajuda sentimental, psicologicamente falando. Então nós precisamos ter estrutura e capacidade de saber discernir o que é espiritual e o que é emocional, né? E muitos desses casos de suicídio não é apenas espiritual. São fatores que levam na área sentimental, pessoas dentro de casa, filhos. Interessante, Rios, que essa semana eu conversando com uma pessoa que inclusive tem pensamento suicida, e é uma jovem, não aqui de nossa cidade, mas de outra cidade, que me procurou por meio das redes sociais, e eu entrei em contato com ela. E o que levou ela a chegar a esse ponto foi um abuso sexual. Então nós precisamos ter muito cuidado, gente. É sério, tá? Cuide de vossos filhos, você que é pai, você que é mãe. Preste atenção com quem os seus filhos estão sendo deixados durante o dia, estão sendo acompanhados. Porque quando chega
esse pensamento na cabeça de uma criança, na cabeça de um cidadão, ele já tentou diversas vezes dar sinais que ele não está bem. Então a gente precisa ter essa percepção. E a igreja não pode também fugir da sua responsabilidade. Por quê? Porque a igreja, ela é inclusiva. A gente inclui, a gente trabalha na inclusão dessas pessoas que chegam precisando de apoio, precisando de ajuda, independente de crença, de religião, de raça. A igreja, ela é um órgão que traz um benefício à sociedade no ato desta ajuda, Rios. Nós, aqui na cidade de Itapajé, o projeto que nós temos de aconselhamento, como também de acompanhamento de vidas, não só vidas que estão com pensamentos suicidas, porque temos, né, mas com vidas que estão beirando a uma depressão, a uma ansiedade. Nós tentamos, de todas as formas, resgatar essas vidas nesse primeiro estágio, que é a depressão. Pastor, de que forma, naturalmente que o pastor também transita nas redes sociais, existem pessoas mais próximas ao pastor também que estão nas redes sociais, de que forma deve se comportar ou deve agir uma pessoa que observar que alguém, um amigo de relacionamento nas mídias sociais, posta uma frase, posta uma mensagem que ali está triste com a vida, que está precisando de algum tipo de ajuda, posta uma mensagem subliminar de que está querendo ajuda. Qual o comportamento de quem recebe ou acompanha uma mensagem como essa? Pronto, Rios. A gente precisa ficar bem atento. Não só o pastor, né? Mas todos. Se você tem muitos seguidores e amigos virtuais, eu vou usar essa expressão, que é amigos pelo Facebook, pelo Instagram, né? Então preste bastante atenção quando você está ali vendo ou olhando as suas redes sociais, se tem uma mensagem de alguém pedindo socorro. Às vezes a pessoa escreve lá dizendo que esse dia para ela seria um dia que ela não... para ela, aquele dia não era para existir. Ou ela, na mensagem, chegar a falar dizendo que aquele dia, por ela não existiria, né? O meu conselho, como amigo, como ser humano, como pessoa que tem necessidades, liga para essa pessoa. Se você tem um contato dela, liga para ela ou manda uma mensagem de WhatsApp, né, perguntando o que é que está acontecendo, o que foi que houve, por que dessa mensagem? Posso te ajudar com alguma coisa? Ou até mesmo pelo Facebook, você pode ligar, pode mandar mensagem, né, pelo Instagram. Então, entre em contato, porque talvez essa pessoa precise apenas de alguém para ela falar e ela ser ouvida. Né? Às vezes ela coloca ali nas redes sociais uma mensagem, aquela mensagem é dizendo, poxa, eu preciso de alguém que me escute. E quando a gente retorna, por incrível que pareça, isso já aconteceu diversas vezes comigo e com a minha esposa. A minha esposa é quem cuida das minhas redes sociais junto comigo. E sempre quando ela vê uma mensagem dessa, ela já me passa e eu já entro em contato, independente se é da minha igreja, da igreja que eu faço parte ou não. E já entro em contato dizendo, olha, o que é que eu posso fazer para te ajudar? E por incrível que pareça, muitas vezes a pessoa só diz assim, eu preciso que alguém me escute. Então, gente, não despreze. Pelo contrário, se você vê uma mensagem como essa, entre em contato, pergunte o que você pode fazer, por que da mensagem, o que foi que houve, né? Porque um dia mau chega na vida de todos e nem todos sabem lidar com este dia mau, Rios. Pastor, a mensagem do líder religioso para as famílias que têm no seu ciclo de familiar uma pessoa que tem uma tendência, tem um pensamento suicida. Qual a sua mensagem para esta família? Pronto. Eu até escrevi para não esquecer aqui, para não fugir. Se você está passando por um momento difícil, tá? E percebe que não consegue lidar com as suas angústias sozinhos, primeira coisa, busque ajuda, tá? Se você está passando por este momento difícil e sabe que você por si só não vai conseguir, peça ajuda, peça socorro. Procura um pastor, padre, procura um amigo, tá? Sempre vai ter alguém disposto a lhe estender a mão, tá? Também o apoio profissional pode ser muito importante nesta hora, viu, Wilson? O apoio de alguém que entende, que conhece, que estudou para isso. Porque às vezes a gente acha, não, isso é besteira, amanhã passa.
Não, amanhã você vai acordar diferente. E às vezes essa pessoa já vem num ponto num ponto para ela chegar a pedir socorro, é porque ela já tentou muitas vezes por si só e não conseguiu. Então, peça socorro. Segundo, procure a ajuda de um profissional, tá? Psicólogo, psiquiatra, uma pessoa que possa trazer um diagnóstico correto sobre o que você pode fazer, o que você pode tomar, né? E procure, como eu já falei aqui, procure um líder espiritual, um padre, um pastor, se você é evangélico, porque isso não foge, né? Infelizmente, às vezes a gente acha que o crente não passa por isso, né? Mas nós encontramos dentro da nossa denominação diversas pessoas que estão enfrentando depressão, ansiedade. Então, converse com o seu pastor, diga para ele, não estou bem, preciso de ajuda, e com certeza, Rios, nós vamos estar ajudando. Com certeza a gente vai socorrer, porque quando chega alguém para pedir socorro, a tendência nossa é socorrer. Então, a minha mensagem para estas famílias: não jogue a poeira ou a sujeira para debaixo do tapete. Bota para fora, vai buscar ajuda, corre enquanto é tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Não entregue os pontos, tá? E se alguém nos assiste ou nos ouve nesta tarde, que está passando por isso, saiba que Deus pode nos ajudar. Deus, Ele nos socorre. A palavra do Senhor diz, tá? A palavra do Senhor diz em Salmo 34, versículo 17, que o Senhor ouve o clamor de um justo e o socorre, não só socorre, como o livra. Então, gente, não se retraia. Não entre para o seu quarto e feche a porta. Pelo contrário, corra enquanto há tempo, busque ajuda o quanto antes, tá? Se você puder prevenir, previna, porque eu sei como é difícil, tá? Alguém está passando por isso, e vencer isso também é muito difícil, Rios. E nós temos visto fatores importantíssimos, porque isso acontecia, né, o suicídio acontecia quando o camarada era muito rico, perdia tudo e se via num beco sem saída e achava que tirando a vida era a melhor solução. Hoje não. Hoje a gente vê crianças, jovens, adultos, ricos, pobres, né? É uma doença que tem atingido este último século, esta geração nossa. Eu acredito por N fatores, mas eu quero dizer para você que nos assiste: não perca a esperança. Lute, se esforce e busque Deus. Quero agradecer pela entrevista falando sobre o Setembro Amarelo ao pastor Emanuel Carlos, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Canaã, aqui em Itapajé. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Esperamos com a sua entrevista também contribuir um pouco mais com essa campanha e com as pessoas que, porventura, sofrem com esse tipo de situação e que tenham aí esses pensamentos negativos. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Meu querido, muito obrigado a você pelo espaço. Espero ter ajudado de alguma forma. Quero dizer aos moradores de Itapajé, a família itapajéense, que pode contarem comigo, pastor Emanuel Carlos, Ministério Canaã. Nossa igreja estará aberta para ajudar, tá? Da melhor forma. O que for possível também a igreja fazer, a gente vai fazer. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: não brinquem. Outra coisa, não se retraiam. Se você está passando por isso, não se envergonhe de pedir ajuda. Peça ajuda, que nós estamos aqui para ajudar. Deus abençoe, um cheiro no coração e a paz de Cristo.